Desculpe o nariz, aqui hoje está um pouquinho mais frio e ele foi afetado por isso. Então, caso vocês ouçam um somzinho de nariz, é o meu, tá? Desculpa aí. Usem máscara, tá? Usem máscara. Começando a aula. Ó, nossa senhora, tocou agora. Vamos lá. Essa aqui é bem legal. Você tem algumas maneiras de você resolver essa situação, mas o principal aqui é o seu raciocínio matemático. O seu raciocínio matemático é a principal maneira de você resolver essa questão. Conhecendo um pouco de física e principalmente de raciocínio matemático, você resolve ela rapidinho. Então, no seu caderno, você coloca como sendo a primeira questão. Tá? Deixa o espaço acima, para depois você anotar o nome do site, o endereço certinho, todo o endereço, tá? Que eu até coloquei lá no chat, mas depois eu vou colocar no Google Site de aula. Você vai anotar todo esse endereço para dizer de onde é o exercício. Exercício do site fulano de tal, 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 tá? Acessado no dia 8/12/2020, às 7 horas e 18 minutos desse dia, tá? Tem que dizer o dia, tem que dizer a hora, tem que dizer o endereço do site todinho para que você depois possa visitar. E caso você visite em outro dia e não encontrar, aí fica registrado que é por causa que o site deve ter sido desabilitado ou coisa do tipo, tá? Afinal de contas, nem tudo na internet é permanente. Tudo depende do servidor. Essa aqui. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná. Parou aí. Primeira pergunta: vocês conhecem o rio Tietê ou melhor, já ouviram falar do rio Tietê? Não. Já. Sério? A capital de São Paulo, que também se chama São Paulo, ela, se eu não me engano, ela é cortada por dois rios principais, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, né? Então, esses dois rios eles fazem bastante, são muito importantes para aquela cidade. Hoje em dia, ali na altura de São Paulo, eles são poluídos, mas um pouco mais acima, eles são, tem nascentes limpas e eles são próprios para banho, né? A nascente deles é preservada. Mas dali para frente, gente, é só poluição, infelizmente só poluição. Aqui na nossa cidade nós também temos um rio e um igarapé, um grande igarapé que corta praticamente a cidade todinha. Se vocês não sabem, esse igarapé é o igarapé Ilha do Coco, né? Que segundo os moradores mais antigos, há cerca de 20 anos atrás, ele também era banhável, ele tinha águas limpas e claras, tão transparentes que se via o fundo do rio, do Igarapé, né? E as pessoas tomavam banho de boa nele. Mas o desmatamento tornou as águas barrentas e a superpopulação da cidade já tornou as águas negras de sujeira. Então, vamos lá, adiante. Vocês sabem onde o rio Parauapebas vai desaguar? Porque vocês sabem que tudo quanto é rio vai parar no oceano. Mas o rio Parauapebas ele deságua num rio, que deságua no outro rio, que deságua no outro rio, que vai parar no oceano. Vocês sabem quais são esses rios? Eu não sei. Olha, não sabem. Vocês deveriam se informar, gente. Vocês têm que ficar antenados nisso daí. Vocês são moradores de Parauapebas, então vocês têm que conhecer tudo da cidade de vocês, para que quando vocês sejam abordados por uma pessoa de fora, vocês possam dizer tudo a respeito. Ah, mas Parauapebas eu não gosto de Parauapebas. Não, gente, não diga assim não. Você tem que gostar do lugar que você mora, porque afinal você mora lá, tá? Se você não gosta do lugar que você mora, aí você vive uma vida infeliz. Não vivam vidas infelizes. É perda de tempo viver vidas infelizes. Vivam vidas felizes. E a felicidade da vida só depende de vocês, de mais ninguém. O Parauapebas deságua no rio Itacaiunas. O rio Itacaiunas deságua no rio Tocantins. O rio Tocantins deságua no rio Pará. E o rio Pará deságua na Baía do Marajó. E a Baía do Marajó deságua no Oceano Atlântico, tá? Então, esse é o percurso principal desse nosso rio Parauapebas. Ou seja, a gente manda sujeira daqui
para Marabá. E Marabá manda a sujeira daqui para Belém. Mas bora lá. Ah, após chover na cidade de São Paulo, né, as águas do rio descerão o rio Tietê até o rio Paraná. Então, o Tietê não vai direto para o oceano, vai para o Paraná. Percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Olha aí, as águas de São Paulo percorrem cerca de 1.000 quilômetros. Sendo de 4 quilômetros por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente quantos dias, né? Antes de ver os dias que vai demorar para percorrer esse percurso todo, vamos pensar nas horas. Por quê? Porque o texto fala que a velocidade está em quilômetros por hora. Se está em quilômetro, alguém está chegando agora na aula. Se está em quilômetros por hora, isso significa dizer que o resultado do nosso cálculo vai sair em horas, não vai sair em dias, vai sair em horas. Então você tem que ter muita atenção nisso, gente, porque isso pode ser a diferença entre você acertar a questão ou errar ela completamente, né? Então tá, olha, o percurso é de 1.000 quilômetros. Aí eu pergunto para o Pedro, Pedro, meu querido, qual é a velocidade das águas nesse rio aí? 4 km/h. Tá, então olha só. Se ele tem velocidade de 4 quilômetros por hora, quanto tempo vai demorar para ele percorrer 4 quilômetros? 1 hora. E em 1 hora, quantos quilômetros ele vai percorrer? 4. 4, né? Eu sei que parece bobo, mas tem gente que acaba não prestando atenção. Então, olha só. Se ele vai fazer 4 quilômetros em 1 hora, Pedro, em quanto tempo ele vai fazer os 1.000 quilômetros? Como será que eu posso calcular quanto tempo ele vai gastar, pode ser em horas no caso, né? Quanto tempo em horas ele vai gastar para percorrer os 1.000 quilômetros? Como eu poderia fazer esse cálculo, Pedro? Que operação matemática eu poderia utilizar? Aquela fórmula da velocidade média, Vamos, talvez. vamos para uma coisa mais simples. Que ideia matemática, que operação matemática eu poderia utilizar nesse caso, Pedro? Regra de 3. Regra de três? É uma possibilidade, poderia ser uma possibilidade. É uma possibilidade. Tem uma ideia mais simples. Eu tenho uma ideia mais simples, mas regra de três pode ser. Vamos tentar por regra de três. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui regra de três. Não, não é YouTube que eu quero abrir. É a pasta de escrever. Tá aqui. Agora é o seguinte, Pedro. Como seria essa regra de três? Como é que eu montaria ela? Outra pessoa pode ajudar o Pedro também. Como eu montaria essa regra de três? Fala aí que eu escrevo aqui. 1.000. 1.000, Aí coloca o 4 embaixo. 4. E do outro lado coloca 1. Aqui assim. É, Uhum. E o que mais? eu acho. E o que mais? Tá faltando alguma coisa. O Não é, X.
o x. Ou t. T de tempo, né? Fica melhor t de tempo. Então, aqui seria a distância, né? Distância. Sim. E aqui seria o tempo. Ok, muito boa ideia. Muito boa ideia. Era mais ou menos assim que você tinha pensado, Pedro? Era. Muito, muito esperto, Pedro, muito esperto. Muito conveniente. Sim, gente. Por regra de 3 dá para resolver. Você desenvolve essa regra de 3 aí, você chega lá. Aí alguém vai dizer, faz o 4 vezes t e 1 vezes 1000, né? Não, isso é perda de tempo, gente. Você não precisa fazer 4 vezes t e 1 vezes 1000. Não faça isso, não, que isso é perda de tempo. Você só faz 1 vezes 1000, tá? Somente 1 vezes 1000. Por quê, professor? Eu vou mostrar por quê. Olha só. Se você fizer 1 vezes 1000, vai ficar 1000 dividido por 4 igual a t. Se você tivesse feito 4 vezes t, esse 4 aqui, ele estaria bem aqui. T vezes 4. E depois você ia pegar esse 4 e devolver para cá. Caramba, se você vai levar uma coisa para lá para depois trazer de volta para o lugar, então não leve, deixa onde está. Estão entendendo a situação? Se você vai pegar esse quadro, primeiro você vai colocar aqui. Na linha seguinte você vai devolver ele para cá? Então não faça isso não. Deixe ele exatamente onde está. Senão você só vai perder tempo e você vai fazer coisa desnecessária na conta. Então, se você vai levar o 4 para lá e depois vai devolver, deixe ele exatamente onde está. É melhor. Não só faz 1 vezes 1000, vai ficar 1000 dividido para 4. Tá? E 1000 dividido para 4 vai dar 250. 250. 250 horas. Só que lá estão em dias e não em horas. O que que eu faço agora então, gente? Se lá está em dias e aqui está em horas. Alô? Tem alguém aí? Transformar essas horas em dias? Você está me perguntando, você tem que me responder. Eu já perguntei. É só transformar essas horas em dias. Tá. Você pode me dizer como é que eu posso transformar horas em dias? Por favor. Ah, Mas alguém pode ajudar também, gente. Dividindo pelo 24. Por 24? Por que por isso. 24? 24 representa um dia. Ah, muito bem. Então Aí quer vai dizer que eu... dar Vai um dia e dar? uma hora. Não, vão dar 10 dias. 10 dias e 10 horas. Ah, é verdade, é 250. É 250. Vai dar 10 dias e 10 horas. Mas é essa mesma ideia, gente. Isso mesmo, vocês estão certos. Isso aqui serão 10 dias e 10 horas. Na verdade, o dia não tem 24 horas, tem 23 horas e 56 minutos e não sei quantos segundos. A gente que arredonda para 24, mas são 23 e 56. E é por isso que a gente tem, depois de algum tempo, a gente tem que ajeitar os relógios, porque a gente acaba perdendo algumas horas aí no dia. Mas isso é detalhe. A gente até ajeita o calendário, porque a gente perde um dia a cada 4 anos, a gente perde um dia. Então, cada 4 anos a gente acrescenta um dia a mais, que é o ano bissexto, né? Por causa dessas aproximações que a gente faz do nosso calendário. Voltando lá então na pergunta, então aqui, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente 10 dias. Letra B, de bola. Tá, então a gente fez aqui por regra de 3. É a única maneira de fazer? Não. Como mencionou o Pedro, dá para fazer por aquela fórmula da velocidade também. E também dá para fazer por divisão. Porque pensa só comigo, a ideia da divisão. Você tem 1000 quilômetros e a velocidade é de 4 quilômetros por hora. Então, ele faz 4 quilômetros a cada 1 hora. Portanto, o que eu posso fazer?
Se eu dividir 1.000 por 4, eu teria quantas horas eu vou cumprir isso. Seria como você pensar o seguinte: ah, o Pedro quer comprar um aparelho telefônico que custa R$ 1.000. E para isso ele vai poupar dinheiro. Ele ganha R$ 4 por hora de trabalho. Quantas horas ele vai ter que trabalhar para poder comprar esse celular todinho, né? Aí é a mesma ideia. Ele ganhar R$ 4 por hora. Quantas horas ele vai necessitar? Então você pega os 1.000 e divide por 4 para saber quantas horas no total ele vai necessitar de trabalhar para poder comprar esse celular. Nesse caso, seria 250 horas, que daria aproximadamente 10 dias completos, tá? No Brasil, a gente não trabalha 24 horas por dia. A gente trabalha apenas 8. Então, a gente teria 250 horas, e aí a gente teria que dividir por 8 para saber quantos dias de trabalho seriam necessários. Não por 24, apenas por 8, porque a legislação prevê isso. Se for trabalho informal, não. Trabalho informal, o caboclo trabalha até o dia todo, se ele quiser. Esses dias mesmo eu vi uma chamada no YouTube de um motoboy, um office boy, alguma coisa assim, que trabalhou 24 horas direto, né? Fazendo entregas. De manhã era no aplicativo, de noite era no outro aplicativo, e aí é só rotacionando para fazer as entregas dele. Tá legal? E aí também dá para fazer isso aqui através daquela fórmula da velocidade, como eu já disse que o Pedro disse. Então, como é que seria pela fórmula da velocidade, esse segundo modo? Seria mais ou menos assim, ó. A velocidade média desse sujeito é igual ao espaço percorrido e o tempo gasto. Que informações eu tenho no texto? Eu tenho a velocidade das águas e eu tenho a distância percorrida. Me vai faltar calcular o tempo. Então, eu vou substituir esse cara, vou substituir esse cara e vou calcular esse daqui, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou fazer aqui para o lado. A velocidade são 4 quilômetros por hora, a distância percorrida são 1.000 quilômetros e o tempo gasto, não sei, que é justamente o que eu estou calculando. Aí o que que eu faço? Eu pego o tempo que está dividindo os 1.000 e jogo para cá para o outro lado, multiplicando com 4. Vai ficar ΔT vezes 4 igual a 1.000. E aí eu vou pegar o 4 que está multiplicando o tempo e vou jogar para cá dividindo, né? Vai ficar então ΔT igual a 1.000 dividido por 4. Então, 1.000 dividido por 4 vai dar 250 horas, tá? Qualquer que seja o modo aí que eu vou desenvolver, sempre vão dar 250 horas, sem problema nenhum. Aí você vai transformar isso em dias. Vai dar, então, 10 dias e 10 horas. Como é que nós sabemos dar 10 horas, 10 dias? Porque cada dia vai contar 24 horas, então 24 vezes 10 dá 240. 240 para 10, para 250 faltam 10 horas. Então, 10 dias e 10 horas é o tempo aí da nossa viagem das águas. São as águas de São Paulo fechando o verão. Aí, se você quiser confirmar, você clica aqui para ver a resposta. E é isso, ó. Aproximadamente 10 dias. No caso dele, deu 10,4. Aí alguém vai dizer, poxa, professor, mas não era 10 dias e 10 horas? Sim, mas 4, quer dizer, esse 4 aí, ele representa 40% de um dia. E se você parar para pensar, faz sentido, né? Metade de um dia são 12 horas. Se deu 10, deu menos de metade. Deu menos de 50%. 10 é menos de 50% de um dia. Então, nesse caso aí, já está mostrando que são 40% de um dia. São 10 dias e 40% de um dia, tá? Ok, voltando. E como foi que ele fez? Deixa eu ver lá. Que processo ele usou? Ele usou a fórmula da velocidade, olha aí. Ele usou a fórmula da velocidade.
Segunda, essa quem vai fazer são vocês. Olha aí. Deixa eu voltar aqui a minha tela que sumiu. Voltou. Um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 30 quilômetros por hora. Olha, a metade da estrada ele viajou a 30 quilômetros por hora. E a outra metade da estrada ele viajou a 60 quilômetros por hora. Olha que interessante. Metade da estrada ele viajou a 30 quilômetros por hora e a outra metade ele viajou a 60 quilômetros por hora. Antes de eu continuar, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Esse tipo de questão, ela é legal porque ela permite que você faça simulações. Ela permite que você acrescente informações que não estão lá. Informações que você pode acrescentar da sua própria cabeça para facilitar o seu cálculo. É legal quando a questão deixa essa possibilidade aberta, porque ela deixa que você adapte ela do jeito que você necessita. Nesse tipo de questão que você acaba sendo coautor da situação, facilitando a sua própria vida. Vou já mostrar por quê, já já. E aí ele quer que calcule aqui a sua velocidade média no percurso total, tá? A velocidade média no percurso total. Antes de deixar vocês fazerem essa questão, eu tenho que fazer algumas observações que irão ajudar vocês. Questão 2. Observações que irão ajudar vocês a pensar. Primeira observação que eu tenho que lembrar para vocês é o seguinte: como é que calcula a velocidade média de um objeto? Me lembrem aí, por favor. Como é que calcula a velocidade média de um objeto? Sem pressa, não precisa se estapear para falar, não. Eu posso botar em ordem vocês, em fila, tá? Não falem todos de uma vez, não, senão a gente não ouve. Eita, a gente acabou de falar disso aqui. Acabou, exatamente agora, a gente acabou de falar. Acabou de falar. Como é que calcula a velocidade média? Vocês já esqueceram? Ou vocês estão com vergonha de falar? Se vocês estiverem com vergonha, é pior, que eu vou perguntar para uma pessoa específica. Vou pedir para o Arthur. Arthur! Quero ouvir sua voz, meu querido. Oi, Como é que calcula a velocidade média de um veículo, ou de um sujeito, ou de qualquer coisa que seja? como que calcula? Como é que calcula? Sei não, professor. Se você não sabe, meu querido, vá pesquisar. Você tem a internet aí na sua mão exatamente agora. Abre uma aba aí do YouTube e digita como calcula a velocidade média de um veículo. YouTube não, do Google, né? Do Google. Sabe o que é o pior? É que o Arthur sabe. Ele sabe. O problema é que ele não sabe que ele sabe. E todos vocês sabem. Todos vocês. O que mais me chateia, gente, na física, não é ter que ensinar física. É perceber que eu digo para vocês toda hora sempre a mesma coisa. Façam isso, façam tal coisinha assim, que na hora que eu perguntar vocês vão saber. Eu digo, repito e repito para vocês pegarem essas drogas, essas fórmulas, e escreverem na droga da parede do quarto de vocês. Mas vocês acham que não precisa. Olha aí, uma pergunta boba dessa. Ontem eu estava com a professora Luciana, falando sobre o conteúdo que a gente tem que trabalhar no ano. E ela falou uma coisa que todo ano a gente confirma, que a gente passa o ano todinho falando de cinemática, falando das fórmulas de cinemática e vocês não aprendem. Ela já decidiu, então, que ela não começa mais o conteúdo por cinemática. Já, Ruth, peraí. Não começa mais o conteúdo por cinemática, porque o pessoal não aprende. Tem que decorar as fórmulas. O pessoal não se dá o trabalho de decorar essas fórmulas. E são fórmulas tão simples, tão bestas,
tão bestas, que a gente não entende como é que vocês não param para fazer isso, gente. É só escrever essas drogas num papel e colar na parede. Que na hora que eu pedir, vocês vão saber falar. Cola na parede, para de preguiça, para de enrolar. Faz pelo menos isso, gente. Todo ano a mesma história, todo ano a mesma história. Desculpa, Ruth. Fale, minha querida, o que você ia falar? Pode Posso dizer. falar no lugar do Arthur? Pode, com certeza. A gente tem que calcular a velocidade percorrida do objeto e no determinado intervalo de tempo. Você confundiu uma palavra. A gente vai calcular. Você falou a velocidade, mas não é velocidade, é a distância, tá? É, a distância. É a distância. Não, Denilson, Denilson. Eu tô porque a gente já está há muito tempo falando a mesma coisa e vocês viram a mesma coisa no ensino fundamental. O professor de ciência de vocês mostrou isso no fundamental. E vocês não prestam atenção, pô, não prestam. Pelo menos vocês estão assistindo a aula. Pior são aqueles que nem isso estão fazendo, né? Que é uma galera que, quando eu pedir alguma atividade, vai só me mandar a resposta, não vai fazer explicação nenhuma, não vai aprender nada. Vou contar aqui, depois eu falo de um fato aí para vocês, depois que eu estiver mais gravando. Continuando aqui, ó. Como é que a gente calcula? A gente faz uma divisão do espaço percorrido pelo tempo gasto. Gente, eu já falei tanto disso, tanto disso. Já falei tanto disso e vocês não aprendem. Não aprendem porque não quer. É só escrever isso num papel, colar nas paredes dos seus quartos. Vocês vão ver essa fórmula o tempo todo, gente. Ah, professor, eu moro num lugar que só tem um quarto. Não tem problema, conversa com o pessoal lá. Olha, gente, eu preciso estudar. Preciso estudar para ter uma vida melhor para nós. Deixa eu colar isso aqui no quarto, por favor. Do lado aqui da foto da vovó, por favor. Não tem problema. Se o pessoal da sua casa for um pessoal que quer seu bem, eles vão deixar você colar. O que não pode é você ficar colando na prova. Então, para você calcular a velocidade média, você precisa saber a distância percorrida e o tempo gasto nesse percurso. Quando você volta lá na questão e você procura essas duas informações, você não vai encontrar as duas, você só vai encontrar uma. Na verdade, nenhuma. Nenhuma delas você vai encontrar. Você não vai encontrar nenhuma das duas. Nem a distância e nem o tempo. Informação que você tem o texto não é distância nem tempo, é velocidade. Aí alguém vai dizer, professor, mas a velocidade não é uma junção da distância com o tempo? E eu vou dizer, sim, a velocidade é uma junção da distância com o tempo. Mas só distância isolado? Não tem. Só tempo isolado? Também não tem. Só tem os dois juntos, distância junto com tempo. Então, a outra pergunta que eu faço para vocês é: aqui no texto diz qual foi a distância percorrida? Leiam e me respondam Não, sim ou não. Não. Ok. Aqui no texto diz quanto tempo demorou essa viagem? não. Se não diz qual foi a distância e não diz qual foi o tempo, é aí que entra a sua criatividade. Você pode inventar qual foi a distância e inventar qual foi o tempo. Só que é o seguinte, você não vai inventar aleatório, não. Você vai inventar de acordo com as informações que estão lá. Por exemplo, aqui diz que metade da estrada foi viajada a 30 quilômetros por hora. E a outra metade foi viajada a 60 quilômetros por hora. Então, eu vou perguntar para o Denilson agora. Denilson, é uma questão de lógica matemática aqui. Se uma metade foi viajada a 30 quilômetros por hora e a outra metade foi viajada a 60 quilômetros por hora, qual das duas metades foi viajada mais rápido? A segunda. Quantas vezes mais rápido que a primeira? 2. Perfeito.
Então, Denilson, inventa um tempo de viagem agora, inventa um tempo para a primeira metade. Hum, Isso mesmo, Denilson, 1 hora, perfeito. Isso, meu 1 hora, Deus do céu. perfeito, 1 hora. 1 hora, perfeito. A gente pode dizer que o tempo da primeira viagem foi de 1 hora. Se demorou 1 hora, né, nesse primeiro tempo aqui, então qual foi a distância percorrida nessa 1 hora? 30 km. Legal. Então vamos pegar essa informação e vamos colocar aqui na nossa coisa aqui. Vamos dizer então que a primeira metade aqui foram 30 quilômetros. Eita, botei perna demais nesse M. Percorridos em 1 hora, né? E aí fica evidente, né, que são 30 quilômetros por hora. Se a primeira metade foi 30 quilômetros de distância, gente, a segunda metade também são 30 quilômetros de distância. Porque é metade, né? Metade, metade. Só que aí o tempo não é o mesmo, não é 1 hora na segunda metade. Quanto é que vai ser o tempo na segunda metade, Denilson? 30 minutos? Isso em horas, quanto é que dá? Dá 0,5? Você tem que me responder. Pois é, 0,5. Ah, tá, porque ainda agora você perguntou. 0,5 horas. Ou seja, meia hora, né? Meia hora. Tá, olha aí, perfeito. Perfeito, gente. Se o texto não diz qual é a distância e qual é o tempo, eu posso dizer de acordo com as informações que estão lá. Aí eu convenientemente digo que a primeira metade teve uma distância de 30 quilômetros que foi cumprida em 1 hora, né? E a segunda metade foi também 30 quilômetros, porque se é metade aqui, a outra metade está aqui, né? Então tem que ser igual. Só que aqui vai ser meia hora. Aí quem não entendeu por que meia hora, volta aqui no texto. A outra metade foi cumprida com o dobro da velocidade. Se foi o dobro da velocidade, então foi a metade do tempo. Se eu estou andando 2 vezes mais rápido, então eu vou cumprir a distância na metade do tempo. Como o tempo primeiro eu disse que era 1 hora, então o outro tem que ser metade de 1 hora, tem que ser meia hora. Tá bom? Por isso que essa primeira metade eu disse que é 1 hora, e a segunda metade tem que ser obrigatoriamente meia hora, porque vai ser metade, a velocidade aqui ela é o dobro da velocidade anterior, tá? Então, o nosso percurso, a gente vai simular que ele vai iniciar aqui, vai terminar aqui, e aí pronto. Agora você já tem a distância percorrida, você já tem o tempo gasto, agora você já pode calcular a velocidade média desse percurso. Então, por favor, calcule a velocidade média desse percurso aí, vai lá. Calcule essa velocidade média aí, rapidinho. Vou desligar o meu áudio um instante.
E aí, ah, algum de vocês pode me dizer? Fora, quem é que estava respondendo agora? Era a Ruth? Não, era o. Eu. Não, tinha uma menina também participando. Acho que era a Ruth. Ruth. Exatamente. Fora Denilson, fora a Ruth, por favor. Mais alguém calculou para nós quanto é que vai dar essa velocidade média? Lembre-se, é uma aula que vocês precisam participar. Se você não participa, o que que você está fazendo aqui? Tá só perdendo seu tempo. Ah, mas eu tô. Professor, eu calculei, mas eu não sei se está certo, mas eu calculei aqui. Normal. Nessa vida a gente tem incerteza de tudo. Viva com a incerteza. Vamos lá. Quanto foi que deu o seu? Deu 40 quilômetros por hora. Tá. O que que eu vou colocar aqui no lugar do delta S? Aqui no lugar do delta S, o que que eu coloco? Hum, Não é um. Dessa vez não é um. Professor, O 30 ou o 60? Porque, Pode ser sempre, que a gente sabe. que eu tenho que pensar na distância total, daqui do início até o final, 60, né? Então, 60 uhum, quilômetros. E aqui no delta T, o que que eu coloco? 1,5. 1,5, legal. Pode ver que já aqui já aparece, gente, as unidades da velocidade. A velocidade vai estar em quilômetros por hora. Já aqui já está aparecendo as unidades, né? Esse H tá feio, viu? Então, 60 dividido para 1,5 vai dar 40, né? Vai ser... 40. 40. Desculpa. 40 quilômetros por hora. Então, essa vai ser a velocidade média desse sujeito. Eu coloquei V, mas se a velocidade média é VM. Tá? Então, resposta. Coloquem a resposta. A velocidade média desse veículo é de 40 quilômetros por hora. Não esqueça de escrever resposta, tá? A velocidade média quarenta quilômetros por hora. Agora eu já sei porque os japoneses escrevem só aqueles rabiscos. É bem mais fácil. Olha aí o preconceito com o povo todinho. Ai, caramba. Vamos para a próxima. Certo? Vamos para a terceira questão agora. Lembrando que isso aqui está lá no Mundo Educação, tá? Então, quem quiser visitar o site desde já, o site está aqui no bate-papo, mas eu vou botar de novo. Tá aí, ó. Esse aí, caso você queira abrir uma outra aba aí no seu computador, no seu celular, esse aí, tá? Aqui, ó. Questão 3. Ao cobrir uma falha... Ah, não, vamos ver se está certo, né? A gente não verificou. Ele não, ele fez diferente. Ele fez o seguinte.
Ele botou assim: tempo 1 vai ser a distância dividido por 30, tempo 2 vai ser a distância dividido por 60, e ele fez uma soma dos dois, com desse jeito aqui, né? Aí, quando ele somou essas frações, deu 3D dividido para 60. Ele simplificou, dividiu por 3 aqui, por 3 aqui, vai dar D sobre 20. Aí ele botou 2D. Ah, fez um processo muito mais complicado. É um processo matematicamente mais complicado. Não é uma ideia interessante para o dia a dia. Talvez para uma outra situação, quem sabe. Mas deu 40 km por hora também. Eu prefiro a forma como a gente fez. Achei bem mais prático. Tá, vamos lá. Olha aí. Ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, um jogador imprimiu a bola. Olha esse A. Esse A é legal. Esse A é show de bola. Quando você bota esse A, quer dizer que você tem duas palavras aí. Você tem uma preposição e um artigo. Você tem para a. Imprimiu para a bola. Ou seja, ele deu para a bola, tá? Parábola são aquelas passagens bíblicas, né? Mas bora lá. Ao cobrar uma falta de futebol, em um jogo de futebol, um jogador imprimiu a bola, deu para a bola, uma velocidade de 43,2 km por hora. Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir as redes, determine a distância percorrida. Olha só. Tá, 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 tá. De novo, a bola vai ganhar uma velocidade de 43 km por hora. E ela vai gastar um tempo de 3 segundos. O que nós queremos agora é a distância que ela vai percorrer, tá? Nessa questão, você também pode usar aquela fórmula da velocidade média. Não tem problema, tá? Essa aqui, ó. A fórmula da velocidade média diz que a velocidade média vai ser igual a espaço dividido pelo tempo. Mas é só essa fórmula que dá para fazer? Não. Se você parar para pensar, volta aqui. Primeira coisa que você tem que fazer aqui é que o seu valor está em quilômetros por hora, mas a sua velocidade está em quilômetros por hora, mas o tempo não. O tempo está em metros por segundo. Eu estou falando besteira. O tempo está em segundos, tá? A sua velocidade está em quilômetros por hora, mas o tempo está em segundos. Não é compatível. Horas e segundos não são compatíveis. Eu sei que um é múltiplo do outro, que eu sei que uma hora tem 3.600 segundos, mas eles não são a mesma coisa. Então, para você fazer qualquer tipo de cálculo nessa situação, seja com a fórmula ou seja sem a fórmula, você não vai poder usar quilômetros por hora. Você vai ter que fazer uma transformação. Na aula passada, eu fiz uma menção sobre essa transformação de unidades de velocidade, né? Eu vou até anotar aqui 43,2 quilômetros por hora. Aqui, ó. Fiz uma menção sobre essa transformação de unidades. Eu falei para vocês que existe uma relação entre os quilômetros por hora e os metros por segundo. Que 1 metro por segundo vai dar uma certa quantidade de quilômetros por hora. Vocês lembram quanto é a relação de quilômetros por hora com metros por segundo? É tipo dólar real. 1 dólar dá quantos reais? Então, a minha pergunta é mais ou menos isso. 1 metro por segundo dá quantos quilômetros por hora? 1 metro por segundo dá quantos quilômetros por hora? Essa aqui eu aceito que vocês não lembrem, porque eu mencionei somente uma vez essa. Vocês lembram quanto é que dá? Mas você pode repetir a pergunta? Sim, sim. 1 metro por segundo
será equivalente a quantos quilômetros por hora? Será que vocês lembram? Três vírgula seis. Vocês têm que parar de me perguntar, vocês têm que começar a me responder. Quantos quilômetros por hora? 3,6, eu acho. É isso aí. Mas se você tiver dúvida, você chega assim no Google e fala assim, ó. 1 metro por segundo. Eu digito devagar, ainda mais que eu tô cheio de coisa aqui na frente. Vale quantos quilômetros? Olha lá, o Google diz para você. 1 metro por segundo é equivalente a 3,6 quilômetros por hora. Inclusive, a gente dá uma calculadora que se você digitar aqui o valor, já sai certinho o valor em quilômetros por hora. E vice-versa, se você digitar aqui, já sai o valor em metros por segundo. 3,6. Perfeito. Perfeito. 3,6 quilômetros por hora. Quer dizer que uma pessoa que anda cobrindo uma distância de 1 metro a cada 1 segundo também será capaz de cobrir 3,6 quilômetros após 1 hora. Entendeu a relação? Se a pessoa tem essa velocidade, 1 metro a cada 1 segundo, então depois de 1 hora ela terá percorrido 3,6 quilômetros com certeza, tá? Sabendo disso, você pode montar uma regra de 3 aqui, né? 1 metro por segundo dá 3,6 quilômetros por hora. Então, 43,2 quilômetros por hora vai dar quantos metros por segundo, né? Vai dar quantos metros por segundo? Você não sabe? Não sabe? Não sabe, não sabe. Vai ter que aprender. O cálculo de física vamos ter que fazer. Na verdade, isso aqui é matemática. Tá, você tem aí essa divisão. Eu vou tirar esse monte de... Não, vou deixar do jeito que tá. Tá, vamos lá. Tem que desenvolver. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar o x por esse daqui, né? E esse aqui por esse daqui, né? Esse aqui que eu vou fazer, né? Não, não é esse aqui que eu vou fazer. Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque é perda de tempo. Tem coisa mais fácil para fazer. Por exemplo, a melhor forma de desenvolver isso aqui, do meu ponto de vista, é primeiro invertendo essa igualdade todinha. Todo mundo que está embaixo eu coloco em cima. E todo mundo que está em cima eu coloco embaixo. Fica assim. X dividido para 1 igual a, igual a 43,2 dividido para 3,6. Só lembrando que o resultado vai sair em metros por segundo, tá? Eu tirei as unidades para não atrapalhar tanto, mas o resultado vai ter que sair em metros por segundo. Por quê? Porque o X está na coluna aqui do metros por segundo. Então, o resultado aqui é em metros por segundo. Só deixando isso bem claro. Por que que eu inverti? Para ficar com o X na parte de cima. Ficando com ele na parte de cima, o processo vai ficar mais fácil. Mas eu só posso inverter se for todo mundo ao mesmo tempo. Não posso inverter só o X com 1. Não. Tem que inverter o outro lado também. Por que que eu tenho que inverter o outro lado? Porque o outro lado é igual. Aqui está dizendo que é igual, ó. Se tem esse sinal, está dizendo que o que está aqui é igual ao que está aqui. Então, se eu inverter isso, eu tenho que inverter isso também. Se eles são iguais, então vira esse também. Próximo passo. Pega esse... Não, acabou. Próximo passo acabou. Porque eu vou pegar esse 1. Vou jogar para cá, multiplicar por isso. Vai dar quanto? Vai dar 43,2. É 1 aqui, né? Dá 43,2. Só preciso dividir agora, ó. Dividir 43,2 por 3,6. Só preciso fazer essa divisão. Então, vamos fazer essa divisão aqui mais embaixo. 43,2. Que, inclusive, para facilitar, você que tem dificuldade de dividir com vírgula, olha só. Aqui tem uma casa decimal. Aqui também tem uma. Se tem uma e tem uma, você pode apenas excluir a vírgula. Fica 432 dividido para 36, tá? Como a quantidade de casas decimais é igual, você pode tirar a vírgula. Se não fosse igual,
Por exemplo, se aqui fosse 23, aí você teria que acrescentar mais uma casa decimal aqui, para ficarem quantidades iguais, e aí você poderia excluir as vírgulas, tá? Mas, como já são, você não precisa ter esse trabalho, só basta excluir a vírgula. Então, vamos lá. 4, mais embaixo. 432 para 36. Começando com 43, vai dar 1. Então, de 36 para 43, vai ser 6 unidades, né? Faz aí, 36. Não, 7 unidades, 36, com os dedinhos. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 7 dedinhos. Então, aqui vai sobrar 7. Baixa o 2. 72 para 36 é 2. 2 vezes 36 dá exatamente 72. Então, não vai sobrar nada. Então, quer dizer que isso aqui vai dar 12. Ou seja, x serão 12 metros por segundo. Então, quer dizer que a velocidade média em metros por segundo são 12 metros por segundo. Aí, quando você for utilizar aqui, você não vai usar 43,2 km por hora, não. Você vai usar 12 metros por segundo nessa velocidade. Voltando, vocês lembram o que a gente está querendo calcular? A gente está querendo calcular o seguinte, volta lá no texto, se você já esqueceu, volta lá. A gente tem que calcular a distância. Aqui, ó. Sabendo que a bola gasta 3 segundos para atingir as redes, determine a distância percorrida por essa bola. Então, ela vai viajar com uma velocidade de 12 metros por segundo, 12 metros por segundo, e vai gastar 3 segundos nessa viagem. Já está praticamente respondida, né? Se a velocidade é de 12 metros por segundo, quantos metros ela percorre a cada 1 segundo? 12. E quantos segundos ela vai gastar no percurso? Quantos segundos ela vai gastar no percurso? 3. 3. 3 segundos. Então, se a 3 cada 1 segundos. segundo ela faz 12 metros, quantos metros ela vai percorrer no total? 36. 36. 36. Não preciso nem desenvolver o cálculo aqui. Mas, por uma questão de organização, a gente vai desenvolver, tá? Aqui vai ser 12, aqui vai ser 3, e você vai ter que calcular o espaço. Vai, desenvolva aí rapidinho. Não vai gastar muito tempo, eu sei que não vai gastar muito tempo. Desenvolva aí rapidinho, vai lá. Fizeram? Ficou bonitinho? Quem fez deve ter ficado assim, então, ó. Aqui vai ficar 12.
Aqui eu não sei quanto é, que é o que a gente quer calcular. E aqui vai ficar 3 segundos, né? Aí esse 3 está dividindo o ΔS, vai passar para cá multiplicando. Então vai ficar 12 vezes 3 igual a ΔS. E aí, nesse caso, essa multiplicação, ΔS será igual a 36 quilômetros. Ou metros, 36 metros. Tá? 36 metros, que é a distância. Então, resposta, coloque uma resposta. Não esqueça de escrever uma resposta, tá? Resposta. A bola irá percorrer. Ou então a bola percorreu, né? Não sei qual é o tempo verbal que está lá. Se está no futuro ou se está no passado. Deixa eu olhar. Sabendo que a bola gasta, está no presente, pior ainda, né? Então a bola percorre. Então não é irá percorrer, a bola percorre. A bola percorre 36 metros. Se você fez isso aí, parabéns. Se você esperou eu fazer, tente não esperar. Porque quando você copia o que eu faço, não foi você que fez. Foi eu. E se não foi você que fez, você não praticou. E se você não praticou, você não vai jogar. Tá? Só quem treina, joga. Quem não treina, não joga. Vamos ver a quarta questão aqui. Vamos ver se é 36 mesmo. Isso, 36 metros. Tantas vezes como agora. Olha, Engenheiros do Havaí. Era um garoto que, como eu, caminhava com uma taxa constante de 100 passos por minuto. E a mundo, sempre a cantar, sabendo que seu passo médio tem aproximadamente 50 centímetros. Tá, bora lá. Um garoto caminhava com uma taxa constante de 100 passos por minuto. 100 passos por minuto. Sabendo que seu passo médio tem aproximadamente 50 centímetros. Galera, quando ele fala passo médio, ele está falando da distância do calcanhar até a ponta do pé, a cada passada que ele dá. Tá? Então, ele vai caminhando. Se ele fosse medir, pegasse uma fita métrica, por exemplo, vamos dizer que ele caminha em cima da areia. A areia é legal porque aí fica marcado o pé do menino lá, onde foi que ele caminhou, né? Então, quando a pessoa pegasse uma fita métrica e fosse medir, né, a distância que ele se desloca de um local a outro com uma fita métrica, essa pessoa iria encontrar a distância de 50 centímetros a cada passo. E ele está fazendo 100 passos a cada minuto. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar, se cada passo são 50 centímetros e ele está fazendo 100 por minuto, quantos centímetros ele vai fazer em um minuto todo? Né? Ele faz 100 por minuto. E esses 100, cada um desses 100 mede 50. Isso vai dar quantos centímetros no total? Primeira pergunta que você tem que se fazer. Quantos centímetros isso vai dar no total a cada minuto? Tá? Aí vai ser centímetros por minuto. Continuando. Determine o tempo gasto e o número de passos dados para ele percorrer uma distância de 3 quilômetros. Determine o tempo gasto e o número de passos dados para percorrer uma distância de 3 quilômetros, tá? 3 quilômetros. O número de passos é mais fácil. Por quê? Porque você vai precisar aqui, ó. Primeiro você vai ter que transformar ou os 50 centímetros em quilômetros ou os 3 quilômetros em centímetros. Qual das duas vocês acham mais conveniente? Transformar os centímetros em quilômetros ou os quilômetros em centímetros?
Alguém faça essa escolha para nós. Quilômetros em centímetros. Quilômetros e centímetros? Tá. 1 quilômetro tem quantos metros? Mil metros? Quantos não ouvi? Desculpa. 1000 metros? Tem 1000 metros, tá? E 1 metro tem quantos centímetros? 60, Não ouvi. 1 metro tem quantos centímetros? 60. 60? Ah, não. Você está pensando em minutos. Minutos tem minutos. Um minuto tem 60 segundos. Você confundiu a relação dos minutos com a relação dos metros, tá? Quantos a menina falou aí? Quantos centímetros? 100 centímetros, tá? Então, 1 quilômetro tem 1000 metros, 1 metro tem 100 centímetros, portanto, se eu fizer 1000 vezes 100, dá 100 mil. Então, 1 quilômetro vai ter 100 mil centímetros. 1 quilômetro vai ter 100 mil centímetros. Entenderam? 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 Ó. Entendi. Que bom. 1 quilômetro vai ter 100 metros, ou 1000 metros. E 1 metro vai ter 100 centímetros. Então, se eu quiser fazer a conversão direta, eu multiplico, né? 1000 vezes 100, e aí eu terei que 1 quilômetro vai dar 100 mil centímetros. Tá? 1 quilômetro tem 100 mil centímetros. E se 1 quilômetro tem 100 mil centímetros, 3 quilômetros terá quantos centímetros? Trezentos mil? Uhum. Vocês têm que parar de me perguntar, vocês têm que começar a me Eu não responder. estava perguntando, eu estava afirmando. Não, isso não é uma afirmação, por favor. Isso aí é uma pergunta, eu acho que uma pergunta retórica. É aquela pergunta que você pergunta sabendo a resposta, mas você está na dúvida da pergunta. Não, uma pergunta retórica, ela é uma pergunta que não precisa ser respondida. Eu não sei muito bem. Mas essa é uma pergunta, isso aí que você fez é uma pergunta, não é uma afirmação, não. Você perguntou 300 mil? E eu digo sim. Tá, vamos lá. Então, são 300 mil centímetros, beleza. Então, já fizemos boa parte do que a gente tem que fazer. A gente já sabe, então, que ele vai percorrer uma distância de 300 mil centímetros. E uma das perguntas é quantos passos ele vai dar? Cada passo mede 50 centímetros. Como é que eu faço para saber, então, quantos passos ele vai dar? Alguém me dá uma ideia? Por favor. Divide. Isso, muito bem, divide. Divide os 300 mil por 50 centímetros, né? 300 mil centímetros por 50 centímetros. E a gente vai ter aí a quantidade de passos. Então, fica a primeira dica. Às vezes, só com isso já dá para saber a resposta, às vezes, né? Se você fizer de cabeça lá, vai dar alguma coisa com 6, porque vai ficar 300, ou seja, 30, né? Dividido para 50, ou seja, 5. 30 para 5 é 6. Então, a única alternativa aqui já seria a letra E. Se fosse uma prova de múltipla escolha, você só tivesse que marcar a resposta, você marcava com certeza a letra E, porque só com essa primeira parte aí já dá para dizer que esse aqui é o resultado, tá? Nem precisa muito. 300, ou seja, 30, dividido para 50, ou seja, 5, vai dar 6 mil passos, né? Mas se você quiser fazer divisão, se você quiser, não. Nesse caso aqui, como é treino, né? Você tem que fazer a divisão, tá? Você está treinando, você tem que fazer a divisão lá. E a outra pergunta é quanto tempo ele vai gastar nesse percurso? Quanto tempo? Uma ideia para você saber quanto tempo ele vai gastar é o seguinte, também por divisão. Dá para usar a fórmula da velocidade? Dá para usar a fórmula da velocidade, né? Mas também dá para não usar a fórmula da velocidade. Para não usar a fórmula da velocidade, a dica seria o seguinte. Quer dizer,
Para usar a fórmula e para não usar a fórmula, a dica é a mesma, tá? Qual é a dica? Aqui está dizendo que são 100 passos por minuto. Calcula, como eu disse agora, quantos centímetros vão dar esses 100 passos? Quantos centímetros vai dar? Como é que eu faço para descobrir quantos centímetros vai dar esses 100 passos, gente? Repete a pergunta, professor, por favor. Repito. Como é que eu faço para calcular quantos centímetros vão dar esses 100 passos? Vai dar 1 metro? Não, não. Como é que eu faço para calcular? Não qual é o resultado. Como é que eu faço para chegar na resposta? Cada passo tem 50 centímetros. A pessoa vai dar 100 passos. Como é que eu faço para calcular quantos centímetros vão dar esses 100 passos? Pedro, alguma ideia? Pedro está aí? Pedro, você está aí, Pedro? Se você estiver aí, Pedro, dê um sinal. Levante a mão. Aí, Pedro levantou a mão. Muito bem, Pedro. Pedro, são 100 passos que a pessoa vai dar. Cada passo tem 50 centímetros. Então, esses 100 passos, ao total, vão dar quantos centímetros? Como é que eu faço para calcular? Eita, gente, é tão facinho. Eu não acredito que vocês não estão conseguindo enxergar isso. Multiplicando, Amém, isso aí, isso mesmo. eu tava com medo de falar e você falar que tava errado. Ah, se eu falar que está errado, o que vai acontecer? Nada. Pois é. Se não vai acontecer nada, então por que não fala? Né? Entendeu? Vocês têm medo de errar, mas se vocês errarem, o que vai acontecer? Nada. Então, por que ter medo de errar? Né? Gente, vocês estão tendo medo da coisa errada. Então, vamos lá. Multiplicando, né? Multiplica 100 passos vezes 50 centímetros. Cada passo são 50 centímetros. Então, faz 100 vezes 50 para saber quanto é que vai dar a distância total aí desses 100 passos. Né? Vai dar, no caso, 50 vezes 100, dá 5.000 centímetros. Ou seja, a cada minuto, ele percorre 5.000 centímetros. A cada minuto, percorre 5.000 centímetros. Pelo cálculo que a gente fez aqui, ele vai percorrer no todo, 300 mil centímetros, só que ele faz 5.000 em cada minuto. Eu acho que vocês já estão começando a captar a ideia. No total, ele vai percorrer 300 mil centímetros, que é a distância, né? Essa é a distância. E a velocidade dele é de 5.000 a cada minuto. Então, como é que eu faço para descobrir quantos minutos eu vou gastar? Pensem um pouquinho. De novo, a distância percorrida de 300 mil centímetros. Ele vai percorrer 5.000 centímetros a cada minuto. Então, quantos minutos ele vai gastar? Como é que eu faço para calcular quantos minutos ele vai gastar? Ninguém tem uma dica? Uma ideia? Denilson? Senhor,
Meu querido, por favor, uma dica. Ele percorre 300 mil centímetros, no total da distância percorrida, 300 mil centímetros. E a velocidade dele é de 5.000 centímetros por minuto. A gente acabou de calcular fazendo aquela multiplicação. São 5.000 centímetros por minuto. Como é que eu faço para descobrir o tempo que eu vou gastar nesse percurso? É só dividir. Poxa, Denilson, se é isso, por que você não falou logo, Denilson? Você está É me fazendo perder tempo. Égua. Isso aí, Denilson, perfeito. Mas eu queria que você tivesse dito logo, porque aí eu não perderia tempo. Ó, já tem gente da outra turma chegando aqui, ó. Da outra turma. É a Vitória Matos. Tá adiantado 3 minutos, viu? Tá É, adiantado. mais ou menos, 2 minutos. Vitória, aguarde um pouquinho, já vai terminar, pode ficar aí, não tem problema nenhum, tá? Então, dividindo, né, como disse o Denilson, se a velocidade média são 5.000 centímetros por minuto, ó, são centímetros por minuto, essa é a velocidade. A distância percorrida, ΔS, são 300 mil centímetros. Então, para eu descobrir o tempo gasto, eu vou fazer essa divisão, né? Da velocidade pelo espaço. Velocidade dividida pela distância. Ou seja, não, desculpa, ao contrário, ao contrário. É o espaço pela velocidade. Então, vai dar, 300 mil dividido para 5.000, né? Dividido isso daí, vai dar... Eu não vou fazer, quem vai fazer são vocês, tá? Então, quem tiver que tirar print da tela, tire print da tela aí. Quem não tiver que tirar, não tire, não. Depois eu vou disponibilizar também a aula lá online, para vocês também assistirem de novo, caso vocês achem interessante. Não saiam ainda, vou mandar aqui a frequência. Aqui. Drive. Aqui. Vai. Aqui, ó, a frequência, cliquem, abram o formulário e confirmem que vocês estavam aqui hoje, por favor. Muito obrigado. Esse exercício, ele termina aqui na questão 4, né? Vocês fizeram no caderninho bonitinho. Eu vou abrir um espaço lá no Google Sala de Aula para vocês fotografarem essas 4 questões aqui que a gente fez e vocês mandarem lá fotografada a resolução de vocês. Eu quero ver que vocês fizeram mesmo. Se você não fez, então vai e faça. Eu também vou deixar o link dessa página, caso você queira copiar as questões, Professor, tá? Oi. sobre a aula passada, a gente fez a mesma coisa com uma atividade, né? Aí você falou Foi. Aí eu que não deixei o ia link. Eu não abrir deixei. uma aba lá no Google Sala de Aula, só que o senhor abriu ou ainda vai botar ela lá? Porque não apareceu nada para mim. Foi, eu esqueci. Eu vou colocar agora junto. Eu mandei agora o link. É porque, como eu não mandei o link da aula da semana passada, eu não coloquei também o link da atividade, entendeu? Então eu vou. Acabei de colocar o link da aula. Junto desse link da aula, eu vou deixar o link da atividade. Eu vou até editar aqui o que eu acabei de colocar. Então, mais tarde eu vou colocar a aula de hoje e o espaço para vocês mandarem a atividade juntos, juntinho, um junto do outro. Tá? Ok, muito obrigado. Assinei a frequência. Já assinaram? Deixa eu ver se vocês já assinaram mesmo. Sim, 5 pessoas assinaram. Só que tinha mais gente na aula. Tava 9 lá. 2 eram eu, né? Então faltam 2 pessoas. Falta a Ruth. O Arthur agora. Falta a Ruth. Você tá aí, Ruth? A Ruth saiu. Não tá aqui.
Sinela Ruth, por favor. Se você ainda está aí, levante a mão, se Já você puder. assinei, já. Já? Deixa eu olhar aqui. Já. Agora apareceu aqui, ó, Ruth. Tá aqui. Beleza. Muito obrigado, meus queridos. Até a próxima. Vamos tomar um Até cafezinho a próxima gostoso aula. agora. Bom dia, professor. Bom dia, gente. É muito bom estar com vocês. Bom dia. Vitória, tudo bem?